A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias adoecer. No Portugal de 1970, 55 de cada 1000 nascidos vivos não chegava a um ano de vida. Em 1974, a mortalidade materna em Portugal era o dobro da de França. O número de mortes por doenças infecciosas era 30% superior ao de Itália. No país rural, pouco mais havia que as casas do povo. Os cuidados de saúde eram incipientes. O Serviço Nacional de Saúde foi oficialmente implantado em Portugal em 1979. Não podias adoecer, é o tema do nosso programa de hoje. Eu sou a Raquel Mourão Lopes. Comigo tenho, como sempre, o Francisco Sena Santos. Olá Francisco. E hoje... Constantino Saclarides é professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Medicina, doutorado em Epidemiologia e Saúde Pública, foi médico rural e delegado de saúde em Moçambique, diretor de um centro de saúde em Lisboa, presidente da ARS de Lisboa e Val do Tejo, diretor-geral de saúde, entre outras distinções, recebeu a Medalha de Ouro de Serviços Distintos em 2006 pelo Ministério da Saúde e o Prémio Nacional de Saúde em 2019. Tem um currículo muito mais extenso do que este, mas enfim, vai-nos perdoar por termos reduzido aos mínimos. Nasceu 33 anos antes do 25 de Abril. Bem-vindo, professor. Obrigada por estar connosco. Obrigado eu pelo convite. E temos também a Tânia, que é psicóloga clínica e sexóloga, tem uma extensa comunidade no Instagram, é uma promotora da literacia em saúde mental e sexual, assina uma coluna mensal no Jornal Público e é coautora e co-apresentadora com a nossa magnífica Ana Marco do programa Voz de Cama, subejamente conhecida dos ouvintes da Antena 3. Olá, Tânia. Olá, muito obrigada pelo convite também. Estão apresentados os nossos convidados, Francisco. Professor Saclarides, os dados sobre a saúde em Portugal antes do 25 de Abril são estremecedores. No entanto, naqueles meses imediatamente antes, curiosamente, os pais de dois depois presidentes da República contribuíram para melhorar um pouco o estado das coisas. É verdade? É verdade. Aliás, foram 3 pessoas notáveis. Primeiro foi Baltasar Rebelo de Sousa. Pai de Marcelo Rebelo de Sousa. Ministro da Saúde. Que era Ministro da Saúde. Depois, o professor Arnaldo Sampaio. Pai de Jorge Sampaio. Pai de Jorge Sampaio. Que foi diretor-geral de saúde, e entre os dois, entre o ministro e o diretor-geral de saúde, estava o professor Francisco Gonçalves Ferreira, que foi secretário de Estado, que não teve filhos, porque se tivesse filhos, possivelmente terias um terceiro presidente, não é? Filho presidente da República, sim. Porquê é que eles foram tão relevantes? Bom, eram 3 personalidades muito interessantes. Não? Eu conheci os 3, não é? Uns mais que outros, não é? O doutor Baltasar Rebelo de Sousa era o que se pode chamar um político afável, não é? Tinha boas relações com as pessoas, não é? Conseguia mobilizar pessoas com valor, não é? Reconhecia o valor e era uma pessoa que tinha a capacidade, mesmo que não eram muito simpatizantes do regime, de fazer com que eles entrassem para o sistema, não é? Que era um desafio conseguir que pessoas que não eram simpáticas com o regime passarem a ter algum poder, não é? E, portanto, assim convidou o professor Gonçalves Ferreira, não é? Que era um estudioso austero, não é? Era uma pessoa muito austera, muito trabalhadora, muito rigorosa, não é? Que o ajudou muito a conceitualizar um novo sistema centrado em centro de saúde. E o professor Arnaldo Sampaio, que era uma pessoa encantadora e cosmopolita, era um empreendedor, era uma pessoa capaz de fazer coisas acontecer. E que contributo em concreto é que este trio deu para a melhoria dos cuidados de saúde em Portugal, ainda antes do 25 de Abril? A maior contribuição foi criar centro de saúde. O centro de saúde é ainda hoje um conceito fundamental, porque não quer dizer uma casa cheia de gente. Quer dizer, é uma organização capaz de gerir e fazer convergir os recursos da saúde de uma comunidade no sentido de ajudar as pessoas. Não é? É uma saúde de proximidade, portanto. Exatamente, é fundamental. E eles tinham fortemente essa concepção. Antes dos centros da saúde, como era? Casa do Povo?
havia uma diversidade de soluções, não é? Em relação à saúde, havia o Instituto Materno-Infantil, não é? Que se preocupava fundamentalmente com a saúde das crianças, que fazia parte da Direção-Geral de Saúde, e para a prestação habitual de cuidado de saúde a nível de proximidade, digamos assim, havia os postos de serviços médico-sociais, que era o sistema da Previdência, não é? E depois havia, naturalmente, a Rede das Misericórdias, não é? Mais dedicada a serviços hospitalares, né, em várias zonas do país. Portanto, havia uma diversidade grande de respostas. Mas, nós tínhamos aqui uma curiosidade, que se calhar já não lhe é completamente nova, mas, enfim, vou dar-lhe voz, que é: alguém ficava doente numa aldeia no interior do país e com a falta de recursos que havia, como é que se tratava essa pessoa? Que expectativa é que essa pessoa podia ter de se curar? Em termos práticos, como é que era? Sim, mas em todos os países subdesenvolvidos, nessa altura e hoje, o problema põe-se da mesma forma, não é? Ainda. Não há recursos especializados. Qual é o primeiro recurso? São as pessoas com experiência da família ou dos vizinhos. São as curiosas, as parteiras não formais, não é? Que ajudavam a resolver os problemas por terem mais conhecimento, terem mais experiência, serem mais inteligentes, serem mais ladinas, não é? Ajudavam as pessoas a resolver os problemas, não é? Depois havia, não é? Um pouco mais longe, eventualmente, um médico. Não? Era preciso lá chegar. E era preciso lá chegar a tempo. E eu conheci, não da minha geração, mas da geração, enfim, anterior à minha, os médicos faziam isso a cavalo, não é? Porque era a única forma de chegar a um doente quando chegassem a tempo, não é? Portanto, havia uma questão de falta de recursos, havia uma questão de distância, havia uma questão de falta de conhecimento, havia uma questão de baixíssima literacia e havia também uma fatalidade, não é, associada a esses enormes obstáculos que fazia com que as pessoas aceitassem esse destino com relativa, não diria paciência, mas com relativa... bonomia, seria? Com falta de sentido de revolta. Com o sentido que a vida era assim. Pois, não é? E isso ainda hoje se passa em grande parte do mundo. É preciso não esquecer isso. Falou-nos de parteiras não formais. Como era nascer nos anos 70? E antes dos anos 70? Pois, enfim, é preciso não esquecer que cerca de 60% das crianças que nasceram no ano 1970, um pouco menos, nasceram em casa, não é? 60%? Nasceram em casa, mas não é casa igual à sua, hoje igual à minha, claro. Igual à sua, não é? Era a casa de Portugal de 1970, para a maior parte das populações, não é? Que eram casas com más condições sanitárias, sem aquecimento, quer dizer, sem conforto, sem às vezes a higiene necessária para que a casa fosse um ambiente próprio para o ato de nascimento. E, portanto, mas era o que havia, não é? Isto colocava Portugal como o pior país em mortalidade infantil na Europa. Sim, era um dos piores. De facto, era um dos piores porque era também um dos menos desenvolvidos, não é? Há um milagre, que é a grande transformação em Portugal. Hoje, a descida é extraordinária. A descida da mortalidade infantil. Foi um acontecimento extraordinário. Quer dizer, deveu-se, em parte, ao desenvolvimento económico, tem sempre um papel nisso, mas deveu-se também a um fator curioso, não é? Que na altura, não é, um conjunto de pediatras obstetras muito conhecidos, não é, juntou-se e de alguma forma pressionou o poder político e já depois de 25 de Abril a sermos mais rápido nas resoluções dos problemas, quer dizer, a tratarmos o problema do nascimento e da sobrevivência das crianças como problema nacional de primeira prioridade, não é? E os pediatras obstetras, ao contrário de outras pessoas, têm algum poder, não é? Porque toda a gente nasce, toda a gente precisa de um pediatra e um obstetra, não é? Portanto, chegam facilmente ao poder político, não é? E o que é que eles fizeram? Eles insistiram que não podia ser como de costume, não é? Esta conversa que habitualmente se tem na política geral, que vamos continuar a fazer o que fazemos, às vezes é preciso contrariá-la. Eles contrariaram criando as chamadas unidades funcionais locais. Portanto, criaram um dispositivo local que juntou o centro de saúde com os hospitais, não é? No sentido de não permitir, no sentido de equipar, em primeiro lugar, o centro de saúde e os hospitais com aquilo que é necessário
para conseguir dominar a mortalidade, quer no primeiro mês de vida, que tem certas causas, quer nos 11 meses restantes, que têm causas diferentes, mais na terça ciência económica estas, e portanto fizeram um trabalho concertado. Não aconteceu pelo simples desenvolvimento do país ou pelo simples desenvolvimento houve uma do Serviço estratégia. Nacional de Saúde. Houve uma estratégia e houve líderes capazes de pressionar os poderes políticos para que alguma coisa diferente acontecesse. E aconteceu de forma dramática. Mencionou há pouco que em 70 a mortalidade infantil andava à volta dos 55 por mil nascimentos vivos. Ora, em 97 era 5,8. 5,8. Era 5,8. Era, portanto, 10 vezes menor, não é? E foi, não é? E há pouco dizia que éramos um dos piores países da Europa em 1970. Pois não houve nenhum país europeu que conseguiu, neste período de tempo, esta diminuição da mortalidade infantil. Vamos aqui dar extraordinária. Vamos aqui dar um salto quântico para podermos ouvir a Tânia Graça. Já vamos regressar às suas histórias, professor Saclarides, porque tu, Tânia, e enfim, esta é a tua última crónica do Público falava especificamente sobre a questão do aborto, mas tu és uma pessoa particularmente atenta e que trabalhas sobre as questões do planeamento familiar e da saúde sexual. Já percorremos um longo caminho em relação a este quadro que o professor Saclarides aqui está a descrever. Sim, mas eu estava aqui numa dose igual de fascínio e arrepiada com esta realidade, que eu ouvi também histórias muito semelhantes dos meus pais, por exemplo, porque eu sou de uma cidade pequena, não sou de Lisboa, então... Que é qual? Loulé, no Algarve, exatamente. Sim, efetivamente, os passos que demos foram gigantes, não é? Atualmente existe na CNS planeamento familiar. Claro que com todas as falhas que possam existir, mas ele existe um atendimento em que é feito o despiste por exemplo, de problemas como o HPV, cancro do colo do útero, em que há distribuição de preservativos, de pílulas contraceptivas, portanto há uma série de coisas que acredito eu que não haveria nesta altura, e sem dúvida em relação ao aborto também o avanço é gigante, porque no pré-25 de Abril havia pena de prisão de 2 a 8 anos e estima-se que havia cerca de 100 mil, pelo menos os dados que eu tive acesso, cerca de 100 mil abortos por ano, e tudo isto acontecia, claro, também em casa, tal como as partes que aqui o professor escrevia. Portanto, as mortes maternas, não é? A mortalidade materna por abortos feitos em casa era mais gigante. Em casa, ou se calhar num cubículo ainda pior. Exatamente. Sim. Exatamente. Atualmente temos há 17 anos, fez dia 11 de fevereiro, 17 anos do referendo em que ganhou o sim, e ainda assim há aqui uma série de bloqueios desta... Estás a nomear várias coisas boas que aconteceram, mas eu estou aí a pressentir a existência de um mas, não é? Claro, sempre. Há vários, na verdade, mas mesmo... Há vários porque eu sinto que, por exemplo, o planeamento familiar precisa daquilo que eu conheço, e atenção que eu não trabalho no SNS, mas daquilo que eu conheço, precisa de uma atualização também para as realidades da atualidade. Porque muitas vezes aquilo que com que os médicos e as médicas são confrontadas atualmente não eram, se calhar, há 50 anos atrás. Por exemplo, se aparece uma mulher que é uma mulher lésbica, vamos dizer, a realidade desta mulher em termos de contracepção é completamente diferente. Ela, na verdade, não precisará de contracepção, mas, se calhar, precisará de informação sobre como se proteger de uma IST, por exemplo, ou se tivermos uma pessoa trans, outras questões ainda se levantam. Para tudo isto é preciso uma atualização de conhecimentos e até de valores e de ideologias que estão ainda, às vezes, muito lá atrás, até antes do 25 de Abril. Em relação ao aborto especificamente, porque apesar de, isto são dados que a DGS, a APF comunicou, mas são dados da DGS, dos 40 centros locais em que se pode fazer uma interrupção voluntária da gravidez, na prática só 29 o estão a fazer. Por exemplo, nos Açores não é possível. As mulheres que quiserem fazer um aborto têm de vir, isto pelas questões de objeção de consciência. Médicos, exatamente. Sim. O que acontece? Acontece que, mais uma vez, há um privilégio económico novamente, porque a mulher que tem de vir ao continente, não é? A Portugal continental, fazer a sua interrupção voluntária de gravidez só poderá fazê-lo também se tiver os meios para isso. E sim, senhor, que o governo dos Açores tem apoios para as viagens, de uma forma geral, não só para estes casos, mas há aqui limitações que se mantêm e que não podem acontecer, porque é um serviço, um serviço que está consagrado na lei e ao qual qualquer mulher deverá ter acesso no seu Serviço Nacional de Saúde, porque é isso que está designado. O professor Saclarides sabe de histórias, de casos de bebés que foram abandonados
abandonados ainda em vida, ou seja, que foram deixados no caixão ainda em vida. Não é o caso de serem abandonados, quer dizer, É renunciar. é o caso de uma realidade cultural que se nutre de uma experiência muito concreta de quando uma criança tem uma infecção respiratória grave ou se tem uma diarreia que não tem solução, vai morrer. Não é? Parte-se desse princípio. Porque não tem assistência médica. Portanto, não há ninguém que consiga injetar um líquido, quer dizer, põe um líquido de cor na veia, não é? Fazer qualquer coisa que permita recuperar, não é? E portanto, não se consegue viver, não é, sem encontrar uma solução cultural para este fenómeno, para esta perda. E, portanto, isto contou-me uma enfermeira experiente nos Açores, que fez parte de um grupo de enfermeiras que foram de Portugal para os Açores Do continente. para diminuir a mortalidade infantil nos Açores, que nessa altura era, de facto, muito elevada. E contava esta história, não é? Ela foi visitar uma aldeia remota e, quando chegou lá, entrou numa pequena capela, onde estava um pequeno caixão, a família e os amigos à volta do caixão, e dentro do caixão uma criança moribunda, viva ainda, que era considerada como um anjo, não é? Era um anjo, não é? Ainda em vida, já era um considerado anjo que não tem nenhum pecado, não fez mal a ninguém, mas ninguém consegue salvar. E, portanto, vai daqui para o céu e estamos aqui à espera de acompanhá-lo neste momento. Era a única solução racional. Racional, quer dizer. Naquela comunidade. Não, a única solução possível, não é, de criar uma solução que chamasse aquela criança que ia morrer sem escapatória, não é, porque não tinha nenhum apoio para salvar, como uma criança que vai para o céu como um anjo, que é uma coisa boa. Mas a enfermeira salvou. Anjo, não é? E contava-me esta enfermeira que ela chegou, ficou Horrorizada, claro, chocada. Ficou chocada com aquele espetáculo que não conhecia, que não fazia parte da cultura essa experiência. Conseguiu pegar naquela criança, chegar ao hospital, pôr líquido nas veias, não é? E salvar a criança. E depois acrescentava com uma certa graça, e agora trabalha como mecânico ali na garagem, enfim, ali um pouco mais acho. Isto em Portugal do século XX. E, portanto, isto é Portugal do século XX, Portugal pobre e desenvolvido. E, após disso, há três coisas a propósito do 25 de Abril que as pessoas não percebem muito bem, não é? E convinha se me permitem, dizê-las rapidamente. Vamos a isso. A primeira é mais curiosa, a importância das liberdades. Principalmente a liberdade de expressão. Não é? A liberdade de expressão faz bem à saúde em todos os aspectos, não é? Porque está a ver, eu posso contar a minha história a outra pessoa com confiança, sem censura, sem espetar para o lado, que era o que acontecia quando eu tinha 30 anos, não é? E, portanto, ao contar a minha história e ao contá-la com pessoas que ouvem, eu sinto melhor e aprendo melhor sobre mim próprio, não é? Tenho conhecimento, cada vez que conto a minha história, aprendo melhor e sou capaz de comportar de uma forma mais razoável por fazer isso. Mas eu faço outra coisa. Crio relações de confiança, crio relações de cooperação. E sem relações de confiança, sem relações de cooperação, sem ter um sentimento de apreço pelo trabalho dos outros, não conseguimos construir nada. Não era possível construir um Serviço Nacional de Saúde que existe colaboração, participação, comunicação, capacidade de fazer coisas em conjunto, sem esta liberdade de expressão que molda a vida de uma forma diferente. E, portanto, isso foi importante para a saúde, para a saúde individual e para a saúde coletiva. O segundo aspecto era o seguinte: nós tínhamos, antes do 25 de Abril, um sistema que podia chamar-se assistencial, não é? Ou seja, não é? Conseguíamos, sempre que possível, levar às pessoas algum apoio, não é? De uma forma voluntária, não é? Mais tarde com o sistema de previdência, não é? Enfim, mais oficializado, mas que era um sistema altamente insuficiente. E não só era suficiente, havia esta atitude
assistencialista. Vamos dar os coitados que não podem. É uma coisa que fazemos a seu favor. A Constituição de 33 prevê exatamente os cuidados de saúde aos pobres, especificamente. Exatamente. Nós ajudamos. Não há propriamente direitos, nós ajudamos. E quase caridade, não é? E conseguimos dar um salto para um mundo completamente diferente, que é um contrato social solidário. Ou seja, que nós, como sociedade, acordamos o seguinte: cada um contribui de acordo com o seu rendimento enquanto pode. E cada um recebe de acordo com a necessidade quando precisa. Não é? Esta é a base do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Não é nada gratuito. Ao contrário que dizem as pessoas, ficam, enfim, a dizer que as coisas... Não há nada gratuito. Cada um contribui de acordo com os seus rendimentos, não é? Quando pode, para que possa receber quando precisa, de acordo com as suas necessidades. E o terceiro elemento que decorre desta forma de financiamento é a criação de um mecanismo, de uma estrutura capaz de levar à prática esta prestação do cuidado de saúde. Mas levar à prática como alguém chamou o Serviço Nacional de Saúde, este é um autor inglês, de uma forma que acho que é magnífica. O Serviço Nacional de Saúde diz ele que a extensão da nossa cidadania quando genuinamente estamos preocupados uns pelos outros. Então é uma coisa que está no centro do sistema, não é única, não é exclusiva, mas é nossa. Nós podemos influenciá-la através dos nossos eleitos, da nossa pressão pública, da nossa comunicação nas pessoas, e que, portanto, regula o conjunto do sistema, dá-nos confiança que há um mecanismo que nos protege e que nos permite, de facto, ter o cuidado de saúde quando precisamos. São estes três elementos, fundamentalmente: a expressão livre, não é? As liberdades, um contrato social que permite financiar-nos de uma forma solidária, e um instrumento fundamental chamado Serviço Nacional de Saúde, que é um mecanismo conjunto, que é a nossa probabilidade, é de todos nós, que nós podemos controlar e influenciar, e que, bem feito, regula o conjunto do sistema de saúde. Uma questão que depois segue para a Ania. A saúde mental. O que era a saúde mental em Portugal? Estou muito curiosa para ouvir esta resposta. Naquele tempo, imediatamente antes. Já vais a seguir. Como era? Havia os hospitais psiquiátricos? Miguel Bombarda? Bom, quer dizer, como sabem, a saúde mental é muito sujeita a certos estereótipos, não é? Na minha juventude, saúde mental era sinónimo de não estar bem da cabeça, não é? Não está bom da cabeça. Técnico, não é? Exatamente, não é? E, portanto, ninguém queria falar em saúde mental, não é? E os que tinham uma afecção psicótica, esquizofrenia, qualquer outra, eram ostracizados, eram escondidos, eram fechados, não é? Eu tinha um amigo, quer dizer, que trabalhou comigo no Instituto Mundial de Saúde, chamado Sampaio Faria, que era psiquiatra, e quando estava na OMS visitava os países. E quando chegavam a um governo, dizia assim ao ministro: eu gosto muito de conversar consigo, mas olha, só tenho confiança em que acontece se dormir uma noite no hospital psiquiátrico. Não é? Então ele fazia questão de não dormir no hotel, mas dormir no hospital psiquiátrico e andar para a noite a ver o que acontecia. Não é? E deve ter feito descobertas fascinantes, não é? Exatamente, em países do leste europeu, nessa altura, que eram impressionantes nessa matéria. Bom, e portanto, não é? O primeiro movimento interessante que assistimos foi, não é, tirar as pessoas deste armazém institucional que eram os hospitais psiquiátricos na altura. Desses depósitos, não é? Exatamente. Tirá-los, pô-los junto às pessoas que podiam ajudar, que podiam acompanhá-los, que podiam compreendê-los, que podiam perceber que era uma deficiência de comportamento em certas circunstâncias, era uma deficiência de capacidade de fazer coisas, mas eram pessoas, sentiam, compreendiam, podiam ajudar, não é? E esse movimento, ainda em curso, não é? Pois, ainda em curso, que tem em partes dos países desenvolvimentos interessantes, noutros nem tanto, não é? Foi fundamental para criar não uma psiquiatria escondida, mas a saúde mental que diz respeito a todos. A Tânia está ali a concordar. Doutora Tânia Graça, psicóloga clínica, deixe-me adivinhar. Percorremos um longo caminho, mas... Muitos mas. Sim, é muito interessante ouvir esta perspectiva. Atualmente, continuamos aqui com... Acho que o estigma está, de facto, cada vez mais a ser desconstruído. Nunca falámos tanto de saúde mental como agora,
penso, pelo menos desde que eu sou nascida, nunca ouvi tanto falar. Eu, na verdade, até vou aqui confessar, eu só descobri o que era a psicologia na escola secundária quando tive uma disciplina de psicologia, portanto, até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Portanto, e tenho 32 anos, portanto, não é como se este tema fosse muito antigo nas bocas do mundo. Pelo contrário, muito aqui à porta fechada. O que continua aqui muito em falta? Psicólogos no SNS. Muitos mesmo. Aliás, dos 26 mil inscritos na Ordem dos Psicólogos, dos últimos dados que eu conheço, apenas 1000 estão aqui alocados ao SNS. Portanto, ficam muitas pessoas para muitos poucos psicólogos, não é? Porque atualmente já se sabe que saúde mental não é só a ausência de patologia psicológica, ou seja, já não falamos só de esquizofrenias e aqui de psicopatologias mais, vou dizer, mais fortes, mais intensas, falamos também de ansiedade, de depressão e de bem-estar, porque saúde mental é muito sobre isto, sobre termos bem-estar e sobre ter competências para conseguir, competências e ferramentas para agir sobre a nossa vida com bem-estar, não é? E, portanto, para isto acontecer, é preciso haver mais psicólogos no SNS, porque continua a ser um serviço que existe no privado, sem dúvida, mas ao qual nem todas as pessoas têm acesso. E isto não pode acontecer. Continua a haver esse fator económico de que falavas há pouco. Sem dúvida. E por isso, e eu sendo uma acérrima defensora do SNS, aliás, estive numa das últimas manifestações, que penso que foi em maio, junho, eu ia em cima, eu era a pessoa que ia no microfone, portanto eu sou super defensora do SNS, mas não posso deixar de dizer que a área na qual eu trabalho e as minhas colegas e os meus colegas de profissão continuam aqui muito apagados, o problema nem é tanto para nós, é para todas as pessoas que ficam sem acesso a este serviço que é tão essencial como os tratamentos de saúde física. E por isso isto está aqui ainda muito... É uma luta que continuamos também. Bem, vamos então fazer uma pequena pausa para conhecer a terceira convidada do nosso programa. Ora bem, vamos conhecer a Associação Nuvem Vitória, pela qual vem falar-nos a Fernanda Freitas, que nasceu 2 anos antes do 25 de Abril. Olá, Fernanda. Olá, Raquel. Olá, Francisco. Como é que surgiu esta ideia para a Associação Nuvem Vitória? A Nuvem Vitória nasce de... É uma história que se podia começar por... Era uma vez. Exatamente. A história começa assim. Era uma vez uma menina e uma série de amigos que faziam voluntariado em ambiente pediátrico durante o dia e de repente ficaram sem projeto. E então juntaram-se... Que era o Gil. Era exatamente, na Fundação do Gil. E juntaram-se, e passados muitos anos, juntaram-se e com o apoio da direção do Hospital de Santa Maria, da administração do Hospital de Santa Maria, criaram um projeto piloto chamado Nuvem Vitória. Piloto porque achávamos que era uma boa ideia, mas podia não correr muito bem. O que é certo é que nos deixaram fazer este projeto piloto para testar esta nossa grande ideia. É uma ideia inovadora, Francisco. Nós somos basicamente os únicos no mundo que todas as noites, de segunda a sexta-feira, vamos contar histórias de embalar às crianças que estão internadas nas pediatrias em Portugal. E que crianças são estas? São pacientes todas as crianças ditos normais? Quer dizer... São crianças que estão doentes, estão internadas e, portanto, pode ser filho de uns amigos nossos, pode ser uma criança que foi... devido ao sistema, retirada já institucionalizada, exatamente, mas são crianças que estão internadas. A Nuvem Vitória tem 800 e tal contadores de histórias. Tem mais, atualmente já temos quase 950 e se viéssemos aqui falar, em vez de hoje... Que pessoas são essas? Olha, são todo tipo de pessoas. Vocês, se tiverem 3 a 4 noites livres por mês, podem ser nuvens. Contadores já têm boas vozes, gostam de contar histórias que trabalham na rádio e temos todo o perfil de pessoas. A única coisa que exigimos é ter mais de 21 anos, entregarem-nos o registro criminal, assinarem um contrato connosco, depois recebem o seu seguro para trabalhar. Que há juízes, há juízes, há polícias, há muitos professores. Dos 20 aos 80. Dos 20 aos 80 e muitos. Eu estava aqui a tentar fazer as contas, até aos 84 anos. E como é que os miúdos, vamos chamar os miúdos. Os miúdos adoram. Os miúdos e, sobretudo, os cuidadores. Não há rejeições? Às vezes há miúdos que, por exemplo, estão desconfortáveis porque é a primeira noite num hospital, estão com medo, na segunda noite já nos querem. Há miúdos que correm para a cama assim que veem a Nuvem Vitória a chegar. Eu chamo Nuvem aos nossos voluntários, não é? Portanto, a todos os 850, que obviamente não vão todas as noites sempre, mas eu diria que, por exemplo, no Santa Maria, há uma equipa de 6 a 10 pessoas todas as noites e quando as crianças vêm, começam a correr para a cama. Como é? As crianças estão numa enfermaria, os miúdos estão numa enfermaria e entra uma equipa, entra uma pessoa? Não, como é? Nós vamos sempre em dupla. Nós também testamos isso no nosso projeto piloto. Quando ia só uma pessoa, as famílias desconfiavam um bocadinho, assim somos Contam dois. as questões de género, um homem e uma mulher? Pode ser um homem e uma mulher, normalmente 2 mulheres, porque estamos muito mais voluntárias do que voluntários. É uma coisa que se pode fazer depois do 25
25 de Abril, muito à vontade é ser voluntário, e nós juntamos estas equipas, portanto, cada hospital tem o seu núcleo de nuvens, uma média entre 50, que são os núcleos mais pequeninos, são onde há pediatrias mais pequeninas, por exemplo, Leiria e Vila Franca de Xira têm hospitais mais pequenos, com pediatrias mais pequenas. O de Santa Maria e o do Porto, do São João, têm equipas quase com 300 pessoas. E, portanto, estamos a falar de uma dinâmica completamente diferenciada. A única coisa que é igual é, entram às 8, vestem a t-shirt, escolhem os livros, falam com a enfermagem. Uma t-shirt azul, com uma nuvenzinha. E contamos a história às crianças, aos cuidadores. Cada pessoa pensa a história que quer. Sim, a parte principal é nós temos de ser muito felizes a fazer este voluntariado. Portanto, cada voluntário escolhe os seus livros. Temos, obviamente, uma formação que é obrigatória. Ninguém entra na nuvem sem fazer esta formação, onde aprende isto tudo. Como é que se contam histórias, como é que quebramos o gelo. Imagina que tens aqui à frente uma criança Sim. a quem vais contar a história. Que história que lhe contavas? Que idade é que a criança tem? 6 anos. 6 anos. Liga-lhe uma história que eu escrevi que se chama Porque é que os gatos não dormem? E que tem os truques todos para os miúdos, e neste caso os gatos adormecerem. Não, os gatos não dormem porque dão as desculpas que os miúdos dão. Eu tenho de ver mais isto, eu tenho de falar com aquele, eu tenho de ser, eu tenho fome, a cama não é boa, tenho medo do escuro. Portanto, os gatos são as crianças, não é? Portanto, Fernanda, uma história a Nuvem Vitória recebeu o prémio do Cidadão Europeu atribuído pelo Parlamento Europeu. Sim. Que bela distinção. Foi muito bom porque é um prémio de cidadania, reconhece um projeto por país e, portanto, no final do ano de 23 recebemos este prémio a reconhecer o nosso trabalho e foi também um bom alento também para os nossos voluntários, porque estivemos 2 anos parados durante a época de Covid, não podemos. Exato, não podiam ir. Não podíamos ir aos hospitais, mas foi a ditadura do vírus mais forte, não é? Da Covid. E agora que estamos a regressar pouco a pouco, já temos mais hospitais interessados em ter a Nuvem Vitória e para além dos 9 hospitais onde estamos, vamos começar em pelo menos mais 4 este ano. Esse reconhecimento trouxe-nos assim um bocadinho... Bom para o Joãozinho, não é? O Joãozinho já estamos. Vamos começar em Vila Nova de Gaia, que ainda não estávamos. Estamos em Braga, em Setúbal, Vila Franca de Xira, Leiria, Lisboa, Almada, Cascais, Alcoitão e vamos abrir mais 2 em Lisboa e mais 2 fora da capital. Portanto, muito bem. Obrigada, Fernanda, por teres vindo contar a história. Acabou essa história, exatamente. Obrigada. Para dar força para a Vitória. Conhecido o trabalho da Associação Nuvem Vitória, vamos retomar aqui a conversa com os nossos 2 convidados, Constantino Saclarides e Tânia Graça. A quem pergunto, Tânia, temos falado aqui de vários temas que fazem parte da tua especialidade, mas deixámos ainda de fora aquele pelo qual talvez tu tenhas mais notoriedade, que é a tua ligação à sexologia e à saúde sexual dos portugueses. Qual é o diagnóstico, doutora Tânia Graça? Olha, o diagnóstico também, e assim em linha com a questão da saúde mental, eu diria que a sexualidade também continua a ser aqui uma lacuna. De facto, existe aqui apoio ao nível do planeamento familiar, mas, por exemplo, se formos para falar de disfunções sexuais, isto já é uma coisa que afeta, porque saúde, eu digo isto muitas vezes, saúde sexual é saúde. E mais uma vez, não é só a ausência de doença, não é? Se existe uma disfunção sexual, um vaginismo, uma ejaculação precoce, aquilo que seja, isto afeta a saúde da pessoa como um todo, a saúde mental, a qualidade da sua relação também. E isto, por exemplo, ter uma sexóloga ou um sexólogo no SNS atualmente é assim uma dificuldade muito grande, eu diria que se calhar até maior do que a nível dos psicólogos. Portanto, é uma lacuna sem dúvida, tem que ser visto. Ao nível do planeamento familiar, acho que precisa dos ajustes de que falava há pouco também, ou seja, aqui uma atualização da abordagem às pessoas, exatamente, porque tem de ser, e retirarmos aqui a camada de tabu e de julgamento e de pecado que eu acho que ainda vem do Deus, Pátria e Família, precisamente. Por exemplo, aqui em relação às mulheres em particular, também é o grupo em que eu me foco muito, no pré-25 de Abril, a mulher não poderia usar, por exemplo, o método contraceptivo se fosse contra a vontade do seu marido, podendo ele invocar isso para pedir o divórcio, por exemplo. Ou seja, isto é uma coisa que não éramos, de facto, donas do nosso corpo, não tínhamos direitos reprodutivos, ou seja, se eu não quisesse engravidar, isso não era um direito meu, essa decisão, não é? Assim como o aborto também. Portanto, sem dúvida que foi feita um caminho grande e a evolução é notória, mas continuamos aqui com coisas por resolver. Professor, começámos por notar que o Serviço Nacional de Saúde começou a ser gerado ainda antes do 25 de Abril, aquele trio de pessoas muito envolvidas. Há riscos de
o Serviço Nacional de Saúde andar para trás? Claro que sim. Consenso. Isso sempre pode acontecer, mas repara, deixa-me dizer duas coisas fundamentalmente. Quer dizer, a primeira é que o Serviço Nacional de Saúde, nas circunstâncias muito adversas, não é? E só conseguiu, de facto, desenvolver-se porque correspondia a uma aspiração profunda da nossa população. Ele nasce na década, não é? No final. É a década exatamente em que acaba os 30 anos de crescimento económico do pós-guerra. É a década da crise do petróleo, do aumento do preço do petróleo, que alterou profundamente as economias mundiais, quer dizer, e racionamento em Portugal? E levou a movimentos, quer dizer, contra o Estado Social e contra o papel do Estado, quer dizer, enfim, na saúde, por exemplo. Portanto, primeiro aspecto adverso. Segundo aspecto adverso, não é? Enorme fragilidade económica, não é? Parte da saúde é alimentada através da Segurança Social, da Previdência. Esse orçamento ficou na Previdência, não foi para a saúde. Portanto, começamos logo com um déficit financeiro logo à nascença, não é? Que teve enormes proporções ao longo dos anos, porque nunca foi estabilizado. Estamos sempre em déficit, não é? Terceiro aspecto, quer dizer, desinteressante nessa matéria, não é? Oposição da Ordem dos Médicos, não é? Foi clara, foi forte. Na altura. Foi clara, forte, não é? A Ordem dos Médicos, na altura, liderada pelo Dr. Gentil Martins, pensava que o que o país precisava era financiar os médicos para trabalhar onde estavam, não é? Não fazê-los funcionários públicos do Serviço Nacional de Saúde. Essa era a filosofia. E isso era um obstáculo grande, não é? Porque não há Serviço Nacional de Saúde sem médicos, não é? Que estejam satisfeitos e sentem realizados em lá. Vemos hoje esse problema. Exatamente, não é? O quarto aspecto, não houve consenso político, não é? E, portanto, o Serviço Nacional foi votado pela esquerda contra a direita, não é? Isso aconteceu em Espanha, aconteceu na Grécia, não é? Portanto, está a ver, falta consenso político. Quer dizer, a oposição da Ordem dos Médicos, sem dinheiro, na pior época possível em termos financeiros. Não há coincidências, não é, professor? Não é? Só alguma coisa que tinha que acontecer. Resistir é extraordinário. O que correspondia a uma necessidade tão vincada das pessoas é que podia sobreviver a isto. E, claro, a teimosia do Dr. António Arroa, eu não gostava que nós chamássemos teimosia, eu gostava que disséssemos que era convicção. Exato. Mas era a teimosia da convicção, não é? Mas e alguns destes riscos que enunciou agora na origem do SNS são riscos que se mantêm ou que, enfim, que estão novamente vivos? Sim, agora acumulam-se outros, não é? Rapidamente. O primeiro, o envelhecimento. Não é? O envelhecimento, lembra-se, em 1970, 10% da população portuguesa tinha mais de 65 anos. Agora são 23%, não é? Somos, segundo parece, o terceiro país mais envelhecido da União Europeia. Estamos entre os 4 mais envelhecidos do mundo. Não é? Ora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma grande população que tem múltiplas patologias, de evolução prolongada, que precisa de utilização frequente de serviços de saúde, não é? Que tem com frequência problemas de saúde mental, que é frágil, muitas vezes dependente, e portanto precisa tanto de serviço de saúde como de apoio social. Não é? E o nosso Serviço Nacional não nasceu com esse ADN. O nosso Serviço Nacional de Saúde nasceu para proporcionar aos portugueses uma cobertura em cuidado de saúde ao longo do país e para atacar o grave problema da saúde da mulher e da criança, não é? E, portanto, 50 anos depois, está num mundo diferente, não é? E não foi capaz de adaptar-se convenientemente, e já tentei dizer rapidamente porquê, a este novo desafio completamente extraordinário e necessário. Porque a pessoa idosa necessita desse tipo de cuidados, não é? Por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, acham que os idosos não têm sexualidade. Muito bem lembrado. É uma coisa muito interessante, não é? Acham que a partir de certa idade desapareceu. Nem falam nisso. Nunca me perguntaram. Não é? Ao professor, especificamente, nunca lhe perguntaram. Nunca perguntaram. Há uma infantilização do idoso e da pessoa idosa, é verdade. Portanto, parem do princípio, morreu.
não é? Não se fala mais nisso, quer dizer, acabou, não é? Que é uma coisa extraordinária, quer dizer, no mundo real é uma coisa extraordinária. Mas estava a dizer, portanto, que esse aspecto, quer dizer, do envelhecimento, que é uma coisa boa, é boa viver mais anos, não é? Mas levanta problemas sérios nessa justiça, porque vai acompanhado da dependência e fragilidade também, não é só os cuidados de saúde habituais. Depois, o país não conseguiu, durante esses 50 anos, o crescimento económico, que é fundamental para sustentar os serviços públicos. Portanto, eles têm, com frequência, dificuldades para conseguir pagar aos profissionais, ter mais psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Não deve ser uma desculpa para não ter mais, quer dizer, mas é um constrangimento, não é? Depois, tivemos uma coisa que nos esquecemos, que aconteceu há 10 anos, 11 anos, 12 anos, que foi uma tremenda situação austeritária de cortar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, cortar rendimentos aos profissionais, não investir mais em equipamento, quer dizer, não permitir que os serviços de saúde portugueses fossem geridos localmente, não é? E isso deu como consequência também uma dívida pública, ao contrário que muitas vezes dizem, não é minha culpa, é culpa do sistema financeiro internacional, não é? Isso é fácil de demonstrar, não é? Que provoca a necessidade de servir uma dívida enorme, que é um constrangimento a desviar recursos necessários para o crescimento dos nossos serviços sociais. E, finalmente, é uma questão que eu insisto, não com grande sucesso até agora, mas vamos continuar a insistir. Depois deste programa vai tudo mudar, sim. Vamos continuar a insistir, não é? Que precisamos de um modelo de governação capaz de gerir um mundo complexo como é o mundo de hoje. E não temos. Não temos um sistema de governação que tenha uma inteligência estratégica, que tenha uma direção estratégica, uma redireção estratégica, capaz de analisar a situação, analisar as agendas dos vários atores, saber como os instrumentos soft e os instrumentos hard da gestão são utilizados, não é? E, portanto, não podemos fazer face ao mundo complexo, não é? Ao mundo que tem que lidar com este problema bom do envelhecimento, mas que tem que precisar de respostas. Não temos instrumentos de informação e de inteligência necessárias para fazer face a esta complexidade. E, portanto, sem um modelo de governação e governança muito mais inteligente, com uma ação pública mais empreendedora e menos marreta, quer dizer, nós temos dificuldade em fazer face ao mundo atual. E muitas vezes nós vemos debates, até os debates atuais, que falamos em que fazer um conjunto longo e interminável de medidas, mas raramente como é que se faz, não é? Porque fazer nós sabemos. O que não conseguimos fazer, não conseguimos ainda discutir suficientemente e aprovar suficientemente, é como fazer. Como pegar um instrumento de governação numa cidade complexa, não é? Muito interrelacionada, quer dizer, muito difícil de entender muitas vezes, e conseguir fazer dançar o elefante. Pena não estar entre os candidatos à eleição. Tânia, tu como a mulher que agarra no microfone e lidera as manifestações em defesa do SNS... Não sozinha. Como foi, Tânia? Olha, foi incrível e dizia há pouco em off que um dos lemas era o povo merece mais SNS e efetivamente isto não Na foi... verdade, não dizias, cantavas. Cantava, mas isto não foi... Atenção, isto foi organizado por muitas outras pessoas, eu era apenas um membro do microfone, havia muito mais gente, exatamente. Envolveu muitas pessoas, havia muita gente mobilizada, não só médicos, portanto não eram só pessoas da comunidade médica, estavam pessoas utentes no fundo, não é? E que querem de facto e sabem que o povo merece mais SNS e eu acho que estas manifestações muito provavelmente continuarão a ser necessárias e preocupa-me bastante porque me interessa também pelas questões políticas e as eleições estão aqui próximas, porque à semelhança do início também, como o professor falava, há partidos que estão mais... vou dizer, direcionados para o mantenimento e investimento no SNS e outros que estão mais voltados para a sua privatização. E isto preocupa-me imenso, porque como é que, e existem exemplos disto, mas acho que não são exemplos muito bons na minha opinião, como é que se faz? Só tem saúde quem pode pagar por ela? Só tem acesso a cuidados de saúde quem pode pagar por eles? Isto é um país em que eu não quero viver. E, portanto, a minha luta pelo SNS é enquanto profissional de saúde mental, no caso, mas é também enquanto cidadã que acredita
que não existe um país com saúde se não existe um serviço nacional de saúde que ofereça esses cuidados às pessoas. Ouvimos Constantino Saclarides sussurrar a vontade de intervir. Não, porque há um aspecto que a mim me surpreende todos os dias, quer dizer, e não o vejo discutir publicamente como tem que ser discutido. Há uma corrente de opinião em Portugal hoje que diz que nós devemos importar um modelo alemão e um modelo holandês. Não é? Porque é melhor, porque já provou. Não é? Ora, isso é produto de uma ignorância insuportável, não é? Porque os sistemas de saúde são o resultado de uma evolução histórica, que é económica, social e cultural. Quer dizer, não se escolhe à la carte, não é? Eu posso comprar um Volkswagen na Alemanha, um Mercedes, posso comprar tulipas de Amsterdão, mas não consigo importar um sistema social, não é? Porquê? Porque ele está enraizado na forma como aquele povo se desenvolveu, como a sua economia cresceu. Por exemplo, na Alemanha, não é? É um sistema extremamente complexo de regulação entre um financiamento que resulta da contribuição de empregadores e desempregados, quer dizer, dos empresários e trabalhadores, não é? Com um sistema de regulação extremamente apurado, de regulação, autorregulação e heterorregulação, que permite fazer funcionar um mecanismo extremamente complexo, não é? Isso em Portugal não existe. Que não existe. Não existe nem a cultura, nem os instrumentos, nem a história, não é? E, portanto, só a ideia do que o sistema de saúde se escolhe à la carte. Eu acordo de manhã, para o pequeno almoço quero um serviço de saúde alemão, quer dizer, ao jantar quero tudo holandês. É de uma falta, é de ignorância impressionante, não é? Porque isso não acontece. Aliás, há estudos recentes, para não ficarmos só na parte mais anedótica, há estudos recentes que comparam, por exemplo, o Serviço na Saúde inglês, não é? Que existe na Inglaterra, existe de outra forma nos países nórdicos, são mais municipalistas, existe no sul da Europa, existe no Canadá, existe na Nova Zelândia, com sistemas bismarckianos como o alemão, o holandês e o francês, não é? E chega à conclusão que todos os sistemas têm as vantagens e inconvenientes da sua construção, da sua arquitetura, não é? E os países o que fazem não é tentar mudar de sistema, porque isso não é possível. Tentam melhorar o sistema que têm. Não é? Portanto, isto é produto de um estudo detalhado, comparativo, publicado este ano não, o ano passado, em 2023, não é? Que ilustra que aquilo que é aparentemente uma ideia, quer dizer, peregrina, não tem qualquer fundamento. E, curiosamente, isso não se discute, não é? Bom, fica esta recomendação do professor Constantino Saclarides, melhorar o que temos. Agradeço, professor, agradeço à Tânia Graça e à Fernanda Freitas, 3 convidados deste nosso Não Podias. Vamos às despedidas. O programa Não Podias resulta de uma parceria entre a Antena 3 e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro. Hoje tivemos o apoio técnico do Tiago Vaz, reportagem fotográfica da incrível Catarina Peixoto, sonoplastia do Walter Santos com o Ricardo Sérgio. Eu sou a Raquel Marão Lopes, comigo esteve, como sempre, o Francisco Sena Santos. Podem ver-nos no canal de YouTube da Antena 3, escutar-nos a qualquer altura em antena3.rtp.pt e nas plataformas habituais de podcast e, claro, na rádio, sábado sim, sábado não, às 10 da manhã aqui na Antena 3. E sendo assim, até ao próximo sábado sim.